Nós estamos em contato agora com o Ricardo Prado, que é mestre em Direito Processual Penal. Doutor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Boa Doutor, tarde, Denise. olá, doutor Ricardo, vamos falar então do caso Queiroz, de possíveis desdobramentos. Nós tivemos ontem o Flávio Bolsonaro conseguindo passar o processo dele para a segunda instância, mas a gente vê novos lances diariamente. O advogado no qual o Queiroz estava em casa, ele mudou mais uma vez a versão. Eu queria saber, inclusive, se o advogado pode ter implicações jurídicas pela forma como ele lidou com essa situação. Ele agora admite que ele deixou mesmo Queiroz ficar na casa dele, porque Queiroz era ameaçado e, no caso de acontecer alguma coisa com ele, poderia haver implicações com a família Bolsonaro. Mas eu queria saber a situação específica de Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor viu a decisão de ontem? A decisão de ontem está equivocada, né? Você tem jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal já há muitos anos de que, cessada o mandato, cessa a competência do tribunal. A ideia subjacente à questão do foro por prerrogativa de função, que é chamado de foro privilegiado, é uma ideia de proteção do exercício da função pública e não o exercício da pessoa. Né? Quer dizer, a proteção é para a função, não é para a pessoa. Então, enquanto a pessoa está no exercício da função, ela goza daquela prerrogativa. Uma vez que cessa o exercício da função, cessa a prerrogativa. Então, como ele já não é mais deputado estadual, a prerrogativa que ele tinha de foro prerrogativa de função durante o exercício do mandato de deputado estadual, no Tribunal de Justiça do Rio, esse cessou. Né? Então, por essa razão, esses casos deveriam ser julgados pelo juiz de primeiro grau. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau é o juiz ordinário de todo e qualquer processo. Tirando as exceções exatamente da prerrogativa de função, todo e qualquer processo de regra é julgado primeiramente por um juiz de primeiro grau, que era onde o processo dele estava ocorrendo. Agora, mesmo ele sendo senador agora, então, não teria nenhuma relação com isso? Hoje, pelo fato de ele ser senador, ele responderia perante o Supremo Tribunal Federal, e aí já não é mais o Tribunal do Rio, né, perante o Supremo, mas apenas e exclusivamente dos crimes que ocorrerem no exercício do mandato de senador. O Supremo, inclusive, mais recentemente, cerca de 2 anos atrás, restringiu a questão dos crimes comuns. Então, apenas os crimes decorrentes do exercício do mandato que tenham relação com o exercício do mandato. Fora disso, mesmo estando no cargo, você não tem mais o foro prerrogativo de função. Então, como esse caso ocorreu quando ele era deputado e não como senador, ele não vai para o Supremo. Né? Pode ocorrer, eventualmente, o Supremo ter que julgar uma coisa ou outra em razão de habeas corpus, esse tipo de coisa. Mas o processo, normalmente, o dia a dia do processo, hoje corre na Justiça do Rio de Janeiro. Agora, essa decisão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, eu tenho a impressão que ela ainda será revista pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, você ainda pode ter mudanças daqui a alguns dias. E cabe recurso em relação a essa decisão, né? Não é definitiva necessariamente, como o senhor observou. Exato. Ela ainda, independente do recurso, ela ainda será revista pelo próprio órgão especial do Tribunal de Justiça. Porque o julgamento que você teve foi de uma Câmara Criminal. Uma Câmara normalmente é composta por 5 desembargadores, mas apenas 3 é que votam. Tá? O órgão especial já é um grupo maior, na verdade. É formado normalmente em torno de 20 desembargadores, 20, 25 desembargadores, e que representa o tribunal. Então, é um outro órgão colegiado e que pode decidir de forma diferente daquilo que foi decidido pela terceira Câmara. Agora, efetivamente, quais são as implicações do processo, do fato dessa decisão ter ficado em segunda instância? Isso pode protelar qualquer decisão contra o senador? Você vai amarrando o processo, né? Enquanto você não decide exatamente quem é o órgão competente, o processo fica, de uma certa forma,
estacionado, né? Porque o juiz vai decidir alguma coisa com relação ao processo, determinada prova e etc. Depois amanhã já não é mais ele que está julgando, é o outro que está julgando. Então, essa situação realmente acaba, momentaneamente pelo menos, dificultando o andamento do processo. Não impossibilita totalmente, mas dificulta bastante. E isso já aconteceu em outros casos, inclusive na Operação Lava Jato, em várias situações houve a decisão e em alguns casos chegou inclusive ao Supremo a definição de em que instância haveria o julgamento, né? Exato, isso. Quando você acaba tendo conflito entre dois órgãos de dois julgadores, eventualmente é um tribunal superior que tem que dar a decisão, entendeu? Quando você tem uma certa hierarquia entre os órgãos, tudo bem, o órgão de cima já decide e está decidido. Quando você não tem uma hierarquia direta, entendeu? Aí acaba tendo que entrar um terceiro órgão para poder fazer essa decisão, né? E a instância final da justiça no país é sempre o Supremo, né? Então, a última palavra acaba pertencendo ao STF. Agora, Ricardo, em relação à situação do advogado Frederico Wassef, essa mudança dele de versão, várias mudanças de versão, de versões aí em várias ocasiões, e agora ele admitindo que sabia que Queiroz estava, que ele escondeu Queiroz, não se pode falar em esconder, porque ele não era foragido efetivamente, porque não tinha pedido de prisão, mas ele pode ter alguma implicação sendo advogado? Pode, porque você tem o fato de você ajudar uma pessoa que é investigada pela justiça, que é procurada pela justiça, pode ter implicações, sim. Né? Embora não houvesse ordem de prisão, havia, sim, mandatos de intimação dele para prestar depoimento e etc. Então, que o Queiroz era procurado já pelo judiciário faz tempo, já se sabia, né? Então, se o advogado tinha conhecimento disso, existe sim, é um ilícito penal com pena não é elevada, é uma pena pequena, mas eventualmente pode ser caracterizado sim. E essas várias versões, na verdade, fazem com que você perca a credibilidade, né? Toda vez que você conta uma história, depois conta outra, entendeu? Né? O nível de credibilidade da pessoa, da versão, acaba realmente caindo muito. E a alegação é que ele corria risco de vida, se referindo ao Queiroz, e na verdade o advogado deveria ter buscado a ajuda da polícia e não esconder essa pessoa que supostamente estava sendo ameaçada. Existem métodos legais para você proteger testemunhas, né? Quer dizer, então, o ordenamento jurídico tem uma série de determinações que precisam ser cumpridas, né? E os profissionais da área têm a obrigação de conhecê-las, né? De conhecer e de respeitar. Então, mais do que qualquer um, né? Os advogados, os promotores, os juízes, entendeu? Tem por função e por obrigação de conhecer o direito e procurar fazê-lo da forma como a legislação prevê, né? Então, sob pena de responder exatamente pelos seus atos, né? Porque se você foge daquilo que o direito tradicionalmente propõe, você vai ter que ter uma justificativa muito